Olá, Amis! Bem-vindas a um novo episódio. Se você não pegou seu café ainda, vem com a gente, que hoje vai ser algo bem incrível. Hoje eu tô aqui no espaço da Thaís Cotelese. Estamos quase gêmeos, né, Tá? Fomos pensando Nossa, juntas. totalmente sincronizadas. Bem-vinda, então, se você quiser falar um pouquinho sobre você, sobre um pouco a sua história, inclusive sobre o seu método que você trabalha aqui, fica à vontade. Perfeito. Primeiro, super agradecer o convite, fiquei muito feliz. Seja muito bem-vinda aqui no meu cantinho. Obrigada! E bom, para quem não me conhece, eu sou Thaís Cotelese, eu sou nutricionista clínica esportiva. Hoje eu atuo bastante com emagrecimento feminino. Sou nutri há 13 anos e ao longo de toda essa jornada eu fui me lapidando, entendendo bastante sobre o comportamento, sobre o que faz a gente ter uma vida mais saudável, uma dieta que seja a dieta da vida real, sem loucura, sem terrorismo, onde a gente possa evoluir de uma forma bem gradativa. Já chama atenção, né, gente? Dieta da vida real. Então, vamos começar a entender um pouquinho mais essa questão da vida real. E aí, trazendo para o nosso podcast, né, Ame Café com Essência, que é trazer essa essência para as mulheres, que você principalmente está assistindo, Otávio, como que é o corpo ideal para a sociedade, né? Vamos falar um pouquinho. Porque para mim, eu sou leiga no assunto, por isso que eu trago especialistas para falar com vocês sobre isso. Para mim, corpo ideal não existe, né? Cada um tem sua forma exata do seu corpo e o importante é você se sentir bem, é você ter sua essência. Como que é isso para essa questão de saúde? O corpo ideal existe? Perfeito, uma ótima pergunta. Bom, primeiro eu parto do princípio de que um corpo ideal é um corpo funcional, é um corpo que goza de boa saúde, com altos e baixos dentro da sua particularidade, do seu histórico genético, mas ao mesmo tempo, quando falamos de corpo ideal, nós lembramos de padrão de beleza. E ele vai mudando ao longo do tempo. Até se a gente parar para pensar quem era a referência de mulher bonita anos 80, anos 90, depois, né, os corpos, né, admirados, né, por exemplo, bailarina do El Chan, depois Cat, corpo top model, Gisele Bündchen, vai mudando ao longo do tempo. E aí um grande cuidado, porque essa referência, ela não pode ser aplicável para todo mundo. Precisamos sempre respeitar o biotipo de cada um. E até uma curiosidade, muitas vezes o percentual de gordura, a forma física, que é o padrão de beleza, não necessariamente ela está alinhada com o padrão de saúde. E um exemplo, trazendo para a atualidade. Hoje é muito admirado aquele corpo extremamente definido, aquele abdômen bem Trincado. trincado. E muitas vezes esse abdômen está relacionado a uma lipoled, um procedimento e até mesmo o uso abusivo de ergogênicos, né? Os hormônios que são utilizados muitas vezes aí para fins estéticos. Então a gente precisa realmente separar essas duas informações. Com as minhas pacientes, por exemplo, eu busco entender dentro da avaliação física qual a classificação de peso saudável, quando que as classificações ficam todas verdinhas, e é claro, de forma alinhada com a expectativa pessoal. Muitas vezes essa mulher ela tem uma referência, por exemplo, do peso que ela tinha antes da gestação, o peso que ela tinha até tal idade. E daí nós vamos entender o quanto esse peso é saudável e quanto ele faz sentido para esse momento de vida. E se eu puder dar uma dica a respeito disso, é cuidado com as comparações. Hoje a rede social ela grita isso, né? Isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. E a gente precisa olhar para si com muito mais amor. Nossa, gente. Ó, até arrepiou, sério mesmo. Viu? E aproveitando que você falou em gestação, o que você diz para suas pacientes em questão a isso? Porque tem pessoas que se preparam, né, para, por exemplo, uma gravidez e tá preocupada muitas vezes com o corpo, né? O nosso corpo pode voltar ao normal? Não pode? E referente a essa questão de, continuando o que você falou também antes, então a pessoa pode ser magra, só que também pode ser que ela não tenha a vitamina, os nutrientes que precisa ter dentro do corpo. E é como a pessoa também pode ser gordinha, possuindo todos os nutrientes, tá ok com vitamina, não tendo colesterol, não tendo
diabetes e tá tudo certo. Então é importante a gente Exato. fazer exames e ver se tá tudo certo no nosso corpo. Perfeitamente. Bom, sobre a gestação, o mundo ideal é um mundo que você se prepara para esse momento, até mesmo faz suplementações antecipadas. Eu recomendo bastante para as pacientes, está pensando em planejar essa gestação, muitas vezes que é tida ali como o momento da pausa do método contraceptivo. Então vamos nos preparar anteriormente, tanto no equilíbrio de peso, quanto analisar exames bioquímicos, entender como que está ali as vitaminas, o contexto de saúde total. Esse é o cenário ideal, mas que muitas vezes não acontece. Então, existe sim uma demanda nutricional para a gestação, até mesmo uma recomendação de quanto peso ganhar. E daí não tem receita de bolo, tem que ser 1 quilo por mês, tem que ser tantos quilos ao longo da gestação. Isso é muito de acordo com o peso inicial. É diferente uma gestante que engravidou abaixo do peso e uma gestante que engravidou já acima do peso. É preciso olhar esse contexto total. Entender que existe uma dieta, existe uma nutrição que irá se adaptar ao longo da vida para cada momento. Agora, com relação a exames, a estar verdadeiramente saudável, isso é um fato. Muitas vezes a estética, a aparência ali de uma pessoa magra nos passa uma falsa ideia de que ela tá bem, que tá super saudável. E um ponto também super interessante é que isso muitas vezes gera um comodismo para o cuidado. Sabe aquela pessoa que sempre foi magrinha, sempre comeu de tudo, nunca se preocupou em fazer exercícios nem nada, mas um belo dia toma um susto quando faz um exame de rotina? Nós temos vários problemas de saúde que são silenciosos. O próprio diabetes, então muitas vezes você pode tomar um susto com uma glicemia elevadíssima, estando dentro do peso, estando totalmente sem sintomas, sem dores. Não, é perigoso, então, né? Exatamente. Então, é importante entender que, da mesma forma, existem pessoas que estão em sobrepeso, que estão em obesidade, e que o exame bioquímico não irá mostrar nada além. Mas o exame bioquímico, de forma isolada, também não é uma classificação de saúde. Então, é importante olhar o contexto como um todo. Até algo que eu converso bastante com as pacientes é que existem sinais, existem sintomas que nós não percebemos que nós temos. Mas quando você melhora, quando você emagrece, quando você fica muito mais bem disposta, aí você percebe que você não estava tão bem assim. Então é a diferença entre normal e comum. Alguns itens, né, da sua rotina, eles não são normais, mas se tornaram comuns. Cansaço, aquela dorzinha de cabeça, aquela falta de vontade para fazer qualquer coisa do seu dia a dia. Chega ali depois do almoço, a pessoa já está entregue. Então, muitas vezes, existem questões que estão comprometendo a saúde, mas que estão ali mascaradas no hábito. Já se identificou com alguma coisa? Então já marca, consulta, já vai fazer exame para você descobrir o que está acontecendo por aí, tá bom? E aproveitando e falando em questão de exames, de alimentação, de disposição, existem dois eventos que acontecem com as mulheres, que é a TPM, né, e a menopausa. Então, qual que é o seu conselho de ajuda em questão de TPM e da menopausa? Vou dar um exemplo, gente. TPM, eu vou dar o meu próprio caso. Se eu preciso lutar todo mês para conseguir fazer atividades que eu preciso fazer, tanto na loja quanto em casa, qualquer coisa. Eu preciso lutar para estar disposta a fazer. Senão eu fico uma semana e meia, pelo menos, parada, sem fazer nada, que minha vontade é sumir do mundo e me enfiar no cantinho e ficar ali. Então, qual que é a sua indicação para a questão de alimentação, ou até mesmo o que a gente pode fazer para a gente evitar esse tipo de sentimento? Perfeito, Taline. É importante a gente entender que existe toda uma individualidade. Quando pensamos na saúde ginecológica, se essa mulher tem uma SOP, tem uma endometriose, se utiliza algum método contraceptivo, então isso fará com que a gente entenda o comportamento ali do ciclo menstrual. E cada mulher tem ali pontos, né, com relação a essa indisposição, sintomas na semana da TPM mesmo, com relação a cansaço, vontade de doce, enxaqueca, isso é extremamente individual.
mas não há nada que não possa ser melhorado com o contexto de saúde. E até uma curiosidade que a TPM nós não tratamos na semana em si. É claro que existem boas escolhas que irão acontecer, inclusive nessa semana. Mas quando pensamos num corpo desinflamado, num corpo saudável, o cuidado é o mês todo. E esse é um relato que as pacientes elas me trazem, que conforme elas começam a dieta, começam a melhorar a rotina, começam a se hidratar melhor, dormir melhor, fazer uma atividade física, quando chega nessa bendita semana, o resultado é positivo, existe uma melhora. E é claro que no que diz respeito à alimentação, a indicação é o mais natural possível, o famoso prato colorido. Então, focar em alimentos mais naturais, famoso descasque mais, desembale menos, em paralelo com o controle de fontes de açúcar, alimentos muito industrializados, os embutidos, por exemplo, ultraprocessados. Então, quando a gente traz esse equilíbrio num contexto de vida, todas as nossas fases elas tendem a ser melhores. E com relação à própria menopausa, uma curiosidade para vocês. Nós pensamos na menopausa como aquela virada de chave, um belo dia parei de menstruar, né? Ou então começou a ter ali poucos escapes até que cessa de uma vez por todas. Mas precisamos entender que nós mulheres estamos em transformação, não só mulheres, né, homens e mulheres, mas falando da saúde ginecológica, desde o nosso primeiro dia. Cada mulher tem a sua história, o momento da menarca, que é a primeira menstruação, todo o decorrer da vida, gestações, né, se tiveram gestações ou não, qual a forma de uso de método contraceptivo, se é uma mulher que usa pílula, que usa DIU, enfim. E até que chega a menopausa. Essa menopausa, ela acontece num período de cerca de 10 anos, exatamente tido pelos eventos, né, e sintomas que vão acontecendo gradativamente. Então, um exemplo, uma mulher que tem de fato a menopausa com 55 anos, provavelmente com 45, 47 ela já começou a apresentar algumas questões. Os exames bioquímicos dela já foram alterando gradativamente. Então, se essa mesma mulher ela teve um estilo de vida saudável, se ela estava num peso ideal, com toda certeza ela irá passar por esse período de forma mais tranquila. Mas é claro que existe a individualidade, não tem como você bater o martelo e falar, olha, faz assim que será lindo, porque tem todo o contexto genético também. O que eu posso dizer para todos os momentos da vida, busca esse autocuidado, busca olhar para a sua dieta não somente como emagrecimento. Uma alimentação saudável ela vai muito além disso. Até eu costumo brincar com as pacientes que a gente quer finalizar o emagrecimento e não falar mais sobre isso. Porque a pessoa que passa a vida tentando emagrecer é a pessoa que teve insucesso no emagrecimento. Então, olhem mais para a sua alimentação como busca por um estilo de vida saudável e não pelo resultado na balança em si. Arrasou? Arrasou! Tá, e pra, talvez, às vezes eu tenho até dificuldade disso, e talvez as pessoas que estão ouvindo a gente também. O que significa um corpo inflamado? Então, por exemplo, para mim, corpo inflamado é quando eu tô me sentindo bastante inchada. E, consequentemente, eu também sei que se eu como um hamburgão e depois uma pizza, meu corpo já vai estar inflamado, né? O que caracteriza para as pessoas em casa já saber o que é um corpo inflamado, para elas conseguirem sentir e procurar ajuda, por exemplo? Perfeito. Bom, quando falamos de inflamação, de processo inflamatório, nós pensamos em algo ruim. Mas, na verdade, nosso corpo ele precisa inflamar para combater organismos, né, vírus, né, fatores externos. Se nós não fizéssemos isso, com certeza a nossa sobrevivência estaria comprometida. Mas o nosso corpo está ali, lidando com várias agressões ambientais, nossos comportamentos e por aí vai. Então, isso vai tornando o nosso corpo disfuncional. Nós temos um modelo perfeito, funcional, nosso corpo funcionando bonitinho, e ao longo da nossa vida nós vamos dando uma leve estragada nele com as nossas ações. E daí vão vindo os sintomas, desde o inchaço em si, a indisposição. Essa inflamação, inchaço que você fala, é a retenção hídrica. Então, é claro que existem alguns desequilíbrios nutricionais,
até mesmo a questão de um excesso de sódio, pouca atividade física, uma circulação que não tá bacana também, mas é muito complicado generalizar, tá inflamado, ponto. E o grande quesito é você trazer esse corpo para uma saúde, para um contexto, né, de equilíbrio, e aí o que você entende como inflamação vai se equilibrando. Então, primeiro de tudo, inflamação não é ruim desde que ela esteja acontecendo no momento certo, no contexto certo. Entendi. Então, por exemplo, a gente tá de TPM, voltou na zona TPM, tá inchado, é o momento de você estar ali inchado e respeitar seu corpo, por Existe exemplo. um processo inflamatório acontecendo, que ele pode ser dentro do que é esperado ou ele pode ser de uma forma exagerada. Aí a gente precisa acompanhar para ver se tá tudo certo. Isso. Entendendo que, assim, quem tá numa rotina saudável, quem tá fazendo boas escolhas, vai perceber essa evolução, né? Então, tenham essa serenidade no olhar de que você tá fazendo boas escolhas. Legal. E só pra gente fechar agora, você consegue dar algumas dicas? Eu sei que é bem particular de cada pessoa, mas, por exemplo, dicas de como tô com muita vontade de comer doce. O que eu posso substituir o doce? Porque você falou assim, não desembalar, né? E Descascar mais. descascar. Então, por exemplo, quando eu tô com muita vontade de comer doce, é bem doido, mas eu vou lá, como pepino, ou até cozinho um brócolis ou uma couve-flor e vou comendo, porque você quer ficar mastigando, né? Então, ao invés de pegar um salgadinho e desembalar, eu vou lá e fico mastigando couve-flor ou brócolis. Mas você tem alguns alimentos chaves assim que você pode orientar as mulheres para elas conseguirem olhar de uma forma mais amorosa para aqueles alimentos, inclusive para o corpo delas, né? Para vocês conseguirem entender que é possível ter um acompanhamento e comer o que quer, né? Mas desde que seja certinho, assim, para desinflamar, para ver um corpo mais saudável. Perfeito. Eu falo que tudo existe uma jornada evolutiva. Então, hoje é difícil algumas mulheres ouvirem assim, tá com vontade de doce, come uma fruta. Até falo brincando assim, né, que é difícil para maçã competir com o chocolate. E isso que acontece exatamente porque nós temos toda a adaptação do paladar. Nós chamamos alguns alimentos de hiperpalatáveis, alimentos ricos em açúcar, ricos em sódio. E eles vão criando ali mecanismos de normalidade de sabor e nós vamos criando essa memória. Então, é um processo gradativo você chegar nesse ponto de você comer ali um brócolis, um pepino e ficar bem, ficar saciada. Então, entendam que isso será evolutivo. Eu tenho pacientes que, quando chega a TPM, eu falo, não, come chocolate, né? Porque muitas vezes você dá 1000 voltas, você come uma barrinha de proteína, você come pasta de amendoim, você fica tentando se enganar e você acaba comendo depois o doce real que você realmente queria. Isso. E sendo que esses doces sweets, eles também têm muitas calorias, eles também têm uma taxa de açúcar, que vai ser ali do adoçante, mas uma fonte de gordura que gera um valor calórico alto. Então, cada pessoa está num momento, mas confia nesse processo. Primeiro se abre para experimentar mais alimentos, trazer essa naturalidade. Por isso eu reforço tanto, né? O descasque mais, desembale menos. Mas entendendo que não é um belo dia acordei não gostando mais de doce. É realmente essa adaptação do paladar. E daí, como que você consegue isso? É trazendo esse colorido, é se mantendo saciada. Muitas vezes o surto do doce, ele vem porque essa mulher ficou muitas horas sem comer. É aquela mulher que, por tanto medo de engordar, ela vive altos e baixos. Ela come no dia à noite pizza, né, e um milkshake de sobremesa. Aí ela acorda no dia seguinte cheia de peso na consciência, fica em jejum muitas horas e de repente essa fome doida, essa vontade compulsiva de comer determinados alimentos, ela vem com tudo. Então a gente precisa quebrar esse ciclo, trazer um fracionamento, ter esses alimentos naturais, se sentir saciada. E até abro um parênteses, não estou condenando estratégias de jejum intermitente. Quanto a isso, essas variações de fracionamento alimentar, elas são super viáveis, cada pessoa se adapta de uma forma. Mas para muitas das pessoas que têm esse impulso nervoso,
um bom fracionamento, uma disponibilidade bacana de nutrientes ajuda demais. E tem que ser acompanhamento, né? O jejum intermitente, principalmente, né? Sim, se você vai na base da loucura, a tendência é que o seu corpo reaja. Então, o que o corpo vai entender? Meu Deus do céu, tá faltando comida, vou segurar essa gordurinha. E é a hora que a pessoa fala, nossa, não tô comendo nada, tô aqui fazendo uma baita de uma restrição, mas eu não consigo emagrecer 1 grama. Então, nosso corpo ele é muito inteligente. Ele foi feito para sobreviver, não para ser bonitinho. Então, tudo que ele entender que é uma agressão para sobrevivência, ele vai pausar. Então, fica a dica. Você falou, inclusive, de às vezes a mulher precisa do doce, né? Eu ia fazer a quaresma, então eu sou católica e na minha religião tem a quaresma, né? Que a gente faz um período lá de jejum. E muitas pessoas fazem de chocolate. Eu tava lá conversando com o Eduardo, eu falei, Eduardo, acho que eu vou fazer de doce. Aí Eduardo, entendendo já o meu corpo, falou assim, eu acho melhor você não fazer. Porque o seu lado fisiológico muitas vezes pede o doce e você não vai conseguir ficar sem o doce. Não é por mal, é por uma questão fisiológica. Agora que você falou não faz sentido, né? Às vezes a gente precisa e tá tudo bem. Tipo, hoje eu fui lá e comprei uma barrinha da Milk. O Eduardo não tá comendo doce, mas eu escondi ali pra ele não ficar com vontade. Falei, hoje eu preciso demais. E ainda fui na academia, então eu falei, agora eu posso. Tá certo? Né? Mais ou menos, né? Então, o ponto é que nós criamos algumas respostas automáticas. Então, até mesmo o consumo do doce como resposta para a ansiedade. Em algum momento a pessoa tomou essa atitude, teve aquele alívio, aquele prazer imediato, um prazer que passa muito rápido, né? Mas o corpo ele entendeu aquilo como uma resposta para sempre que tiver um sentimento parecido. Aí eu trago o outro lado. Se de repente acontece uma situação gravíssima, assim, de, sei lá, estamos numa guerra, não tem açúcar, ninguém tem acesso a esse doce. Ninguém vai morrer. Fisiologicamente, né? Talvez venha dor de cabeça, venha vestimento, mas ninguém morre. Ao mesmo tempo, vale a pena todo esse esforço, né? Então, assim, é muito escolher suas batalhas. Então, não, eu gosto, me sinto bem, estou consumindo de uma forma moderada que não está comprometendo nem o meu peso, nem a minha saúde, ok. Então, é claro que existem as estratégias momentâneas, eu converso muito isso com as pacientes, com as minhas pupilas, no sentido, assim, de o que a gente está buscando agora? Então, tá, é esse o objetivo, nesse prazo, precisamos sim de algumas concessões, mas num contexto geral de vida, nada é proibido. Então, tem mulheres que fazem essa escolha de vida mesmo. Olha, eu quero ir reduzindo o meu açúcar. Então, começa ali num cafezinho, começa em detalhes, né? Sem açúcar. Aqui já é um assunto fechado. Então, gradativamente, mas tem muita relação com o seu propósito de vida. O próprio vegetarianismo é um exemplo muito clássico. Cada pessoa por seu motivo, né? Causa animal, né? Aí tem os mais restritos, que são os veganos, mas é a escolha da pessoa. Vou até usar o exemplo da quaresma. Não é um propósito que alguém te obrigou, é uma decisão sua. Exato. Então, é essa reflexão que eu trago muito com as pacientes, assim, mas o que você realmente quer? O que você está buscando? E é muito melhor, muito mais fácil você fazer essa jornada do que um belo dia um médico te falar, né? Ou você para, ou pode acontecer algo grave. Então, é um privilégio você poder fazer essa escolha, né? Olhar com mais carinho para a sua saúde, olhar também com esse amor para o espelho, porque gostar de você, gostar do que você vê também é excelente, né? Não é proibido, as pessoas às vezes encaram também a vaidade como algo errado. Dentro de um limite ok, um limite saudável, é super bem-vinda. Cada um tem o seu limite, né, de vaidade. A gente tem que respeitar, né? E pra gente finalizar, você quer deixar alguma mensagem para as mulheres incríveis que estão nos assistindo aqui? Bom, eu quero dizer que a nutrição, o cuidado com a alimentação pode sim ser uma jornada tranquila, prazerosa, desde que seja uma jornada de
individualidade, é o seu peso, a sua história, são os seus gostos alimentares. Então tome muito cuidado com a comparação, tome muito cuidado com essas verdades de isso pode, isso não pode, tal alimento é vilão. Não existe alimento vilão, existe um equilíbrio, existe um contexto de saúde. E ninguém se arrepende de trilhar essa jornada. Você vai sim comemorar uma evolução, uma saúde e muito mais amor próprio. Então, vale muito a pena. Ah, arrasou. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É muito especial Eu ter que você aqui nesse agradeço. quadro. E obrigada a você que assistiu também até aqui. E vamos pro próximo. Espero vocês. Amei.